Bom, torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Fala Gigante aqui no nosso canal do Gigante Vasco. O segundo vídeo dessa sexta-feira, uma sexta aí de muitas movimentações, de muitas novidades para você, torcedor cruzmaltino. Vamos falar aqui sobre mercado da bola, temos uma informação importante para trazer aqui a vocês nesse Fala Gigante sobre o nome que interessa ao Vasco para a temporada de 2025. E olha, meu amigo torcedor, sinceramente, tá? Um nome que pelo menos me empolga muito. E já adianto aqui a vocês, o nome de Tomás Coelho, jogador que caiu com o Atlético para a Série B do Campeonato Brasileiro de 2025 e tá no radar aí da diretoria vascaína para a próxima temporada. Olha, esse nome aí chegando ao elenco cruzmaltino com toda certeza sobe o nível do grupo do Vasco. Além disso, também trazer novidades sobre o zagueiro Luizão, nome que o Vasco da Gama tem interesse também na sua contratação olhando a próxima temporada, e o Vasco tenta, junto ao West Ham, o empréstimo do jogador. Além dessas, muitas outras novidades, vamos falar aqui sobre a parceria entre Nike e Vasco para a próxima temporada, trazer novidades também com relação a Renato Portaluppi, o Renato Gaúcho, que é a bola da vez da diretoria do Vasco para o ano de 2025, e o Vasco aguarda uma resposta do treinador até esse final de semana. Então, meu amigo, dito isso, né, teremos aí pela frente um Fala Gigante muito agitado, muito movimentado, de muitas novidades e muitas informações a todos vocês. Você, porém, que ainda não me conhece, antes da gente começar aqui o vídeo, eu faço questão de dar as boas-vindas a todos que estão chegando aqui pela primeira vez ao nosso canal. Seja muito bem-vindo, esse daqui é o canal do Gigante Vasco, como a gente sempre fala aqui com vocês, o canal do torcedor vascaíno. E é claro, meu amigo torcedor, nós estamos aqui, tá? Todos os dias. 3 vezes por dia temos o Acorda Vascão, que é o principal vídeo do nosso canal, saindo sempre às 7 horas da manhã. Temos também o Fala Gigante, que sai sempre pela parte da tarde, e o Boa Noite Gigante, para fechar com chave de ouro o nosso dia, saindo pela parte da noite. Então, se você aí tá à procura de um canal que fale de Vasco de uma forma séria, de uma forma correta, de uma forma ética, e é claro, com muito conteúdo de jornalismo vascaíno, achou? Se inscreva aí no nosso canal e venha fazer parte da nossa família. É como a gente vem comentando, tem muita gente vendo os nossos vídeos, assistindo ao nosso canal, chegando aqui para conhecer o nosso trabalho e curtindo inclusive o nosso trabalho, porém não se inscrevendo. E a gente conta muito aí com vocês. Somos um dos principais canais, ou até top 3 canais do YouTube vascaíno com relação ao número de visualizações e alcance, mas temos pouquíssimos inscritos em comparação ao que a gente faz de visualização. Então conto com você, ó. Nesse momento estamos aqui, ó, com 143.728 inscritos e queremos chegar ainda hoje aos 144 mil. Então conto com você, vem aqui embaixo, aperte essa palavrinha, inscreva-se, faça parte da nossa família. Vambora chegar ainda nessa sexta aos 144 mil inscritos. Show, vascaíno! Vambora então, sem muita enrolação, falar, é claro, logo de Vasco da Gama. A começar aqui primeiramente com vocês esse Fala Gigante, né, meu amigo torcedor vascaíno, trazendo informações sobre o mercado da bola. Primeiro trazendo informação sobre atletas que pertencem ao Vasco da Gama e o Vasco tenta negociar ou uma renovação ou realmente renovação de empréstimo. Primeiro, com relação ao goleiro Léo Jardim. O Vasco vem tentando, junto ao Léo Jardim, uma renovação contratual. Léo Jardim que, sem dúvida nenhuma, né, foi na temporada de 2024 e 2023 talvez uma das peças de mais destaque do nosso Vasco da Gama. O Vasco nessa temporada novamente, contou muito com o goleiro Léo Jardim. Foram 59 partidas disputadas. O goleiro foi titular em todas as partidas do Vasco no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil. O Kehler não teve oportunidade de nem sequer agarrar em um jogo com a camisa do Vasco em 2024. Todos os jogos da temporada do Vasco da Gama tivemos Léo Jardim no gol. Só não falo todos porque lá no Campeonato Carioca, nos primeiros jogos, o Léo Jardim estava no Uruguai com o elenco principal, né? Mas quando o elenco começou a realmente jogar a temporada de 2024, o Léo Jardim esteve presente em todas as partidas. O contrato do Léo Jardim com o Vasco vai agora até o final de 2025. E o Vasco tenta, junto ao goleiro, uma renovação contratual. A diretoria cruzmaltina colocou na mesa do goleiro Léo Jardim
um contrato, uma proposta, né, de renovação contratual até dezembro de 2028, ou seja, mais 3 anos aí de contrato para o goleiro, aliás, mais 4 anos de contrato para o goleiro, e ainda acrescentou uma cláusula de renovação automática até 2029, caso ele bata uma meta, que é atingir e atuar 50 partidas, olha, 50% das partidas do Vasco, pelo menos no ano de 2028, que é o último ano do seu vínculo contratual. Além disso, a proposta também inclui um aumento considerável no salário e um aumento considerável também no valor da multa rescisória do goleiro. As negociações hoje estão sendo tocadas tanto pelo CEO Carlos Amodeu, quanto também pelo diretor executivo Marcelo Santana. Léo Jardim, que é um goleiro importante, o Vasco entende que é necessário ter no projeto, né, das próximas temporadas o goleiro Léo Jardim como esse grande pilar do elenco e vai fazer de tudo para buscar a renovação do nosso camisa 1. E é muito válido, é muito merecido. Léo Jardim é um baita goleiro, sem dúvida nenhuma, para mim, é um dos principais goleiros aí do futebol brasileiro e qualquer projeto tem que passar pelo Léo Jardim no gol. Então me empolga muito aí termos a possibilidade de ter Léo Jardim no gol do Vasco até o final de 2028, com possibilidades ainda de uma permanência até o final de 2029. Ainda falando sobre a questão envolvendo ativos do Vasco, né? Quero falar sobre um jogador que está até aqui no Rio de Janeiro nesse momento, que é o volante Zé Gabriel. Após uma passagem pelo segundo semestre de 2024 em Curitiba, o Zé Gabriel retornou ao Rio de Janeiro para curtir as suas férias. O volante de 25 anos tem contrato com o Vasco da Gama até dezembro de 2025. O Vasco, em dezembro do ano passado, renovou o vínculo do Zé Gabriel por mais 2 anos de contrato. Zé Gabriel que fecha o ano de 2023 como titular, uma peça importante aí, teoricamente, para o time de Ramon Dias e por isso teve a sua renovação concedida. Uma renovação contratual e uma valorização salarial. Informações é que o Zé Gabriel recebe no Vasco, meu amigo, algo em torno de R$500 mil mensais. Olha que loucura, né? Com todo o respeito do mundo ao volante Zé Gabriel, mas R$500 mil mensais é um valor muito acima para o futebol do jogador. É um nome que teve a sua renovação contratual acertada, inclusive à época, pelo antigo diretor executivo Alexandre Matos. Hoje, por não ser mais uma peça tão importante, o Vasco está aberto a ouvir propostas pelo Zé Gabriel, como ouviu do Coritiba. Coritiba, inclusive, foi um dos clubes que sinalizou o interesse na renovação contratual do jogador, um empréstimo novamente para a temporada de 25, gostaria de contar com o futebol do atleta na Série B do Brasileiro do ano que vem, mas qual é a situação? O Vasco, nesse segundo semestre, acertou com o Coritiba um empréstimo meio a meio, o Vasco pagando 250 mil e o Coritiba pagando os outros 250 mil. Só que qual é a situação de momento? O Coritiba fez uma proposta de renovação ao Vasco nos mesmos moldes e o Vasco não aceitou. O Vasco quer que dessa vez o Coritiba pague um valor maior do empréstimo pelo volante. Então, com isso, o Coritiba praticamente fechou as portas na cara do Vasco, não quer dar prosseguimento à negociação, porque não tem condições financeiras de arcar com um salário tão alto do jogador. E aí o Vasco, meu amigo, tá com esse peixe de fato encalhado no CT Moacir Barbosa, porque o Zé Gabriel é um jogador que não está no projeto do Vasco para 2025, mas é um atleta que tem um salário de jogador top, R$500 mil mensais. E é um jogador que recebe tão alto que dificilmente algum clube vai querer contratá-lo. Me desculpe, mas você acha que algum clube de Série A do brasileiro vai querer o Zé Gabriel para o seu projeto? A resposta é simples, é clara e objetiva, meu amigo. Não. Poderia até querer, mas não com o salário de R$500 mil. Salário de R$500 mil, meu amigo, é para clubes como São Paulo, Corinthians, Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro. Você acha que o Zé Gabriel tem espaço nesses clubes? Lógico que não tem. Então é a bomba deixada, essa herança maldita de Alexandre Matos, da 777 Partners, como o Zé Gabriel, como o Serginho, que volta aí no início do ano que vem. São as loucuras feitas pelo Vasco da Gama. E agora tá essa situação. Inclusive, ficou acertado no novo vínculo que o jogador teria que receber uma luva de aproximadamente R$5 milhões. Então, além de ter o seu vínculo contratual renovado, ele ainda teve R$5 milhões em luvas, que foram diluídas ao longo desses 2 anos de contrato assinado, e o Vasco ainda vai precisar pagar pouco mais da metade desse valor, cerca de R$3 milhões nesse próximo ano que virá pela frente de 2025. Então, assim, realmente, meu amigo torcedor, é uma bomba, é uma loucura a questão de Zé Gabriel, e o Vasco está com uma tremenda dor de cabeça para resolver a situação desse jogador. Porque dificilmente vai conseguir emprestá-lo para um outro clube e automaticamente vai ter que arcar com 100% do jogador e tê-lo no elenco para a temporada de 25.
E prosseguindo, antes, porém, deixa aí a sua opinião nos comentários. São assuntos que a gente, é claro, não gosta muito de trazer, mas tem que sempre deixar você a par de tudo que está acontecendo no nosso Vasco. Quero entrar no assunto com vocês sobre o mercado da bola, porque hoje tivemos duas informações bem interessantes sobre interesses do Vasco e até negociações que o Vasco da Gama vem abrindo, tá? O Vasco vem passando do campo das conversas e vem começando a iniciar as primeiras negociações no mercado da bola. Os nomes que o Vasco tem até convicção de uma contratação. E eu falo já sobre esses dois nomes aí que estão aparecendo na imagem a vocês. Um nome, que é esse moreno, carequinha, que tá com a camisa do West Ham, que é o zagueiro Luizão. E o outro nome, que é esse moreno também, porém com o cabelo, que tá vestindo a camisa do Atlético Paranaense, que é o Tomás Coelho. Vamos por parte? Vamos primeiro falar do Luizão. O Luizão, para quem não sabe, meu amigo, é um zagueiro de 22 anos de idade, cria das categorias de base do São Paulo, jogador de muito destaque na base do tricolor paulista, que chegou ao West Ham, clube do futebol inglês, no ano de 2022. Ele vestiu a camisa do West Ham durante essas 3 últimas temporadas no Sub-21, nas categorias de base, tem muita rodagem, tem com a camisa aí do West Ham, mais de 60 jogos disputados e vem nesse momento tentando um retorno junto aos seus empresários ao futebol brasileiro. Luizão vê com bons olhos sim um retorno ao seu país de origem. Luizão sempre foi um destaque da base do tricolor paulista, da base de Coutinho. Informações aí que tivemos nessa parte da tarde de hoje, uma informação até que a gente já trouxe aqui a vocês, né, mas tivemos novidade nessa sexta-feira de um interesse do Vasco da Gama, é que as conversas hoje vêm acontecendo. Hoje Marcelo Santana, que é o diretor executivo do Vasco da Gama, vem tocando as conversas diretamente com o representante do jogador. Esse defensor, o Luizão, tem uma vontade enorme de voltar ao Brasil. Informações até mais a fundo, mais detalhadas dessa situação do Luizão é que a esposa dele está grávida do seu segundo filho, ele tem esse desejo de ter esse filho aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, talvez, Vasco da Gama, mas no Brasil de um modo geral. O West Ham, clube inglês, nesse momento também estaria aceitando liberar o Luizão por um empréstimo sem custos, com o clube até se responsabilizando em pagar os seus vencimentos, e o Vasco automaticamente se interessou por essa situação. Luizão, que é um zagueiro, no caso, canhoto, que atua pelo lado esquerdo, um setor aí bastante carente, né, no setor defensivo do nosso Cruz Maltino. O Vasco, então, vai esperar definir o seu treinador e automaticamente, definindo o seu treinador, o Vasco vai, caso tenha o aval, com tudo para cima do Luizão. Até porque as tratativas serão poucas para formalizar algo. O Vasco já tem tudo em mão. Já tem aí a ciência do desejo do Newcastle no empréstimo, sem custos, já tem a total convicção de que apenas pagar o salário dele aqui no Rio, o West Ham, perdão, não vai pedir valor nenhum, e é um jogador de uma posição carente. É apenas o aval do próximo treinador para o Vasco avançar, formalizar um negócio e ter o Luizão aqui na colina histórica. Além do Vasco, o Vasco da Gama automaticamente enfrentará concorrente. O Fortaleza e o Internacional também estão de olho na contratação do jogador, mas nenhum desses clubes ainda fez uma oferta pelo zagueiro canhoto. Um bom nome que eu acho assim que poderia ajudar muito aí o nosso Cruz Maltino. A ver aí nos próximos capítulos o novo treinador e automaticamente se terá Luizão, o aval ou não desse próximo profissional. E agora falar sobre esse outro nome, que para mim, olha, sinceramente, tá? Seria um reforço de peso. Eu posso falar assim, reforço de peso porque eu gosto muito desse jogador. Vi ele na temporada de 2024, acompanhei ele no Red Bull Bragantino no tempo em que jogou por lá e sempre me encantou o futebol de Tomás Coelho. Jogador jovem, tá? Coelho tem apenas 24 anos de idade, porém muito rodado. Atleta que iniciou a sua carreira no Atlético Tucumã, da Argentina, o mesmo clube até de Manuel Capasso. Passou pelo Sampdoria, da Itália. Em 2020 foi contratado pelo Red Bull Bragantino por um empréstimo junto ao Atlético Tucumã e devido à temporada de destaque que teve no Red Bull Bragantino em 2021, o Atlético Paranaense o contratou em 2023 pelo valor aí de 10 milhões, 12 milhões de reais. Ele está no Atlético Paranaense há 3 temporadas e nessa temporada de 2024 foi o seu melhor ano com relação a números. Fecha a temporada com 13 assistências e 5 gols marcados. Um ano tão ruim para o Atlético, foi uma das poucas peças de destaque. Ele que é um ponta esquerda, mas também atua pela ponta direita, que tem como grande característica a força física. É um jogador alto, forte,
de grande embate físico, isso chama a atenção do Vasco. Informações internas é que o Vasco quer fazer para a temporada de 2025 um elenco forte fisicamente. Eu acho que o Vasco entendeu um pouquinho que no futebol brasileiro hoje a questão física tem pesado muito. E o Vasco precisa atacar exatamente nas contratações de 2025 jogadores com uma força física acima. O Botafogo se destacou tanto nessa temporada de 2024, por quê? Porque tinha no elenco jogadores fortes fisicamente. E nesse momento é realmente Coelho, um dos principais nomes na lista de reforço do Vasco para a temporada de 2025. Entretanto, nesse momento pesa alguns detalhes, no caso principalmente dois. Primeiro, o valor alto da compra de Tomás Coelho. O Atlético Paranaense pede um valor alto para vender o Tomás Coelho, porque é um jogador que mesmo com a queda está valorizado no mercado. De acordo aí com a página Transfer Market, o valor de mercado hoje do Coelho gira algo em torno de 3 milhões de euros, ou seja, mais ou menos 19 milhões de reais, valor realmente acima para os padrões do Vasco da Gama, mas o Vasco tem interesse na contratação e vai tentar sim comprar o jogador, e como também a situação de uma negociação frustrada entre Vasco e Atlético Paranaense recentemente, que foi a situação do volante Hugo Moura. O relacionamento, né, entre as diretorias ficou muito ruim, ficou muito pesado por conta da situação que a 777 deixou, né, de queria pagar pelo Hugo Moura, não pagou, atrasou. O Atlético Paranaense chegou a entrar na justiça comum para cobrar o Vasco da Gama pelo valor que não foi pago. Hoje já está tudo resolvido, mas foi uma questão realmente muito chata que aconteceu aí entre as diretorias e isso pesa, uma falta de desconfiança da diretoria do Atlético Paranaense quanto ao Vasco. Então assim, pesa fatores negativos, mas há um interesse grande do Vasco pela contratação de Tomás Coelho. Eu acho que seria, olha, um baita reforço para o Vasco olhando para a temporada de 2020. E você concorda, torcedor? Deixa aí a sua opinião, é claro, nos comentários. Eu sinceramente acho que Tomás Coelho seria um baita reforço aí para o nosso Cruz Maltino. E prosseguindo com o vídeo, falar sobre as duas últimas informações desse Fala Gigante. A primeira, sobre a nova fornecedora de material esportivo do nosso Vasco, que será a Nike. Hoje aí tivemos uma informação importante, né, com relação à Nike sobre os valores, tá? A Nike, que paga aí ao Corinthians algo em torno de 30 milhões de reais, deve pagar ao Vasco da Gama um valor semelhante, tá? Esse contrato que será assinado entre Vasco e Nike até o final de 2028, com possibilidade de renovação por mais 2 anos, ou seja, até o final de 2030, terá um valor anualmente pago ao Vasco da Gama de entre 30 a 40 milhões de reais. Esse é o valor que a Nike pagará ao Vasco. Para uso de comparação, meu amigo torcedor, a Capa pagava ao Vasco 300 mil reais por ano. Então o Vasco sai de uma empresa, teoricamente, com menos evidência no mundo, que era a Capa, pagando 300 mil reais, e vai para uma empresa com mais evidência no mundo, como marca, como valor de marca, que vai pagar 30 a 40 milhões de reais ao Vasco. O Vasco sai... Não vou falar uma frase... Não vou falar, sabe? Ia falar uma frase feia aqui, literalmente, que é do lixo ao luxo. Mas não vou falar ela, não. Mas o Vasco sai de uma marca ok, vai para uma marca absurdamente gigantesca. Muito legal saber que no ano que vem o nosso cenário vai estar todo estampadinho de Nike. É outra parada. Ano que vem estarei trajado de Nike andando pelas ruas do Rio de Janeiro. Muito legal, uma parceria gigante aí que o Vasco da Gama está fazendo, assim como o Vasco. A Nike também mira outros clubes do futebol brasileiro. A expectativa é que mais 2 fechem aí. O Atlético Mineiro é um clube do futebol brasileiro que tem negociações com a Nike e também o time do Sul estão para fechar, que é provavelmente o Inter, já que houve recentemente uma parceria entre Nike e Inter. Show? Tá animado com a Nike? Deixa a sua opinião aí nos comentários. E para fechar de vez esse Fala Gigante, informações sobre Renato Portaluppi. Lembra que a gente trouxe com vocês ontem e hoje no Acorda Vascão informação que o Pedrinho ligou na quinta-feira, ontem mesmo, no dia 12, para o Renato diretamente, conversando sobre a possibilidade de um desfecho com o Vasco. Houve essa conversa, houve esse papo. Renato e Pedrinho se conhecem, tem uma admiração mútua entre as partes. Pedrinho já esteve sob o comando de Renato Gaúcho lá em 2008, no ano da queda do Vasco. Renato Gaúcho treinou o Vasco nas últimas rodadas e pegou o Pedrinho no time, assim como o Renato também em 2008 treinou o Coutinho, treinou o Alex Teixeira, treinou o Edmundo, treinou o Souza. Tem até um atrito, já adianto a vocês, entre Souza e Renato. Então assim, Renato conhece hoje parte dessas pessoas que estão no Vasco da Gama. Há uma admiração mútua, volto a repetir, houve um contato. Rio de Janeiro é um fator pesadíssimo. Renato Gaúcho ontem estava aqui na Praia de Ipanema curtindo um futevôlei. Ele ama isso daqui, ele ama o sol do Rio de Janeiro porque tá sol hoje.
Então ele gosta desse climinha carioca. E a possibilidade de treinar o Vasco é muito grande. É muito grande. O Vasco da Gama tentou o Luiz Castro, tentou o Pedro Caixinha, tentou o Paulo Pezzolano, não conseguiu arranjar nada com nenhum dos 3 treinadores. E com a demissão do Renato Gaúcho no Grêmio, ele é realmente a bola da vez da diretoria vascaína. Hoje, a Super Rádio Tupi trouxe a informação que na semana que vem a expectativa é que haja um encontro entre o empresário de Renato Gaúcho, Gerson Ondenberg, com a diretoria do Vasco da Gama. Uma reunião para que o Vasco apresente ao empresário um planejamento para a temporada de 2025 e também ofereça de fato as bases salariais para um negócio. Porém, para essa reunião acontecer, Renato tem que dar um retorno ao Pedrinho. Pedrinho, estou disposto, quero entender melhor esse projeto. Vamos sentar na semana que vem para conversar. E aí, a partir dessa conversa, se as coisas andarem positivamente, teremos um desfecho e Renato será o novo técnico do Vasco. Eu gosto muito. Eu acho sim que dentre os técnicos hoje livres no futebol brasileiro, o Renato é a melhor opção. E acima de tudo, o que eu acho bom no Renato vai trazer visibilidade para o Vasco. Você pode ter certeza, que no ano que vem, Renato Gaúcho no Vasco, o Vasco vai ser falado como nunca. Os clubes do Sul, e isso é algo importante de comparação legal para trazer, os clubes do Sul são pouquíssimos falados, pouquíssimo. Você pouco ouve o Clube do Sul, informações sobre Grêmio e Inter, mas você quando ouve muito, você ouve sobre Renato Gaúcho. Você não ouve sobre o Grêmio, não é o Renato do Grêmio, é o Grêmio do Renato. Olha que loucura, né? É importante vocês entenderem isso. Por quê? Porque o Renato traz uma visibilidade para o Grêmio gigante. Por quê? Porque o Renato traz holofote para si. Então isso é importante. Eu acho que ter a figura do Renato Gaúcho, ter a figura da Nike no Vasco em 2025, vai trazer uma visibilidade para o Vasco no cenário do futebol brasileiro grande. E é isso que a gente precisa. É holofote, é chegar a uma semifinal de Copa do Brasil, é colocar na beirada de campo o Renato Gaúcho, é colocar na nossa camisa uma Nike, é realmente fazer do Vasco um gigante do futebol brasileiro como ele é. E automaticamente trazer também bons resultados dentro das 4 linhas. Fechado? A gente vai ficando por aqui. Esse foi o nosso Fala Gigante, segundo vídeo apenas dessa sexta. E já estaremos aí de volta com Boa Noite Gigante, com ainda mais informações e novidades a todos vocês. Vamos que vamos! Se inscrevam, compartilhem. E como sempre falamos aqui com vocês, meu amigo torcedor vascaíno, saudações vascaínas!